Bem, estamos ao vivo, Maria Luísa. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do livro Projeto Homem. A gente faz essa live toda quarta-feira, às 20h30, né? E o tema da live anterior foi um tema ligado ao erotismo, à sexualidade. A gente está começando a entrar nesses temas mais apimentados, mais difíceis de falar em público, porque são temas que denotam um certo tabu na nossa sociedade, né? Mas estamos aqui firmes e fortes. Hoje a Maria Luísa Basso vai colaborar com a gente com esses conceitos que o professor Meneghetti traz no livro. Antes, queria só fazer um reforço, né, que a Orionte está promovendo essas lives totalmente de forma gratuita, mas fica o convite para vocês se associarem, fazerem parte da associação. Pessoal, eu acho que está dando eco ainda na live, né? Estão me avisando aqui. Eu acho que o ideal, Maria Luísa, é você baixar o volume do celular. Você baixou o volume do seu celular? Sim, eu estou tentando baixar ele 100%, por algum motivo ele não... Baixou do computador também, é o computador. É o computador? Isso, então, baixa do computador, que daí vai melhorar. Agora ficou baixo demais? Não, a gente está te ouvindo bem. Eu acho que agora então vai melhorar o eco. Tá. Por favor, pessoal, se estiver ainda dando muito eco, avisem que a gente tenta organizar um fone de ouvido, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bom, continuando então, a Orionte está promovendo essas lives e a gente convida vocês para se associar, fazer parte. A anuidade da associação é R$ 400 por ano, né? E os associados têm direito a participar de sinologias, a ter desconto nas atividades práticas, participam das reuniões de assembleia, e a gente troca muita mensagem no nosso grupo também. Então, fica o convite para vocês estarem se engajando e participando das atividades promovidas pela Associação Orionte. E reforçando também o convite, a gente vai ter uma atividade prática em outubro, uma imersão no Rio Grande do Sul, Recanto Maestro. Vai ser entre o dia 27 a 30 de outubro, e o tema desse residence, dessa imersão, é a centelha divina. A centelha divina como despertar o nosso insione com a nossa alma. Vai estar sendo bem bacana essa atividade. Então, fica aqui o convite que eu sempre faço no começo das lives para engajar vocês. Bom, então, live anterior a gente falou sobre psicologia feminina, sexo, e a gente entendeu o conceito, então, de erotismo branco. E na aula de hoje, o tema ele não vai mudar tanto, mas ele vai ser visto de acordo com outra perspectiva. A gente vai se deter, então, no capítulo 3.2. O tema é Boas Normas sobre Sexo e Efeitos Póstumos do Sexo, que ele traz aqui nesse livro, tá? E quem está entrando agora está se perguntando, mas por que ele fala tanto de sexualidade? O que isso tem a ver com o Projeto Homem? Tem tudo a ver, né? A sexualidade está presente, é um instinto que está aí, está presente, e a gente precisa aprender a lidar com esse instinto. E o professor Meneghetti, ele enfatiza muito esse tema na obra dele. Basicamente, todos os livros dele, ele cita um ou outro que ele não cita sobre a sexualidade. Então, é um tema muito presente na obra de Meneghetti. Mesmo os livros mais técnicos, como Conhecimento Ontológico e Consciência, ou Imagem, Alfabeto da Energia, Intelecto e Personalidade, ele continua citando sobre a sexualidade. Até os livros mais práticos, mais vivenciais, que é a Psicologia do Líder, Arte de Viver dos Sábios, Feminilidade como Poder, Sexo e Graça, e outros livros que ele fala, então, da sexualidade também. Mas, então, chega de papo. Agora eu vou passar a palavra para Maria Luísa Basso, que é a nossa convidada. Ela é diretora científica da Associação Orionte, é uma associada, também faz parte aí da formação da Escola Viva. E hoje ela vai compartilhar com a gente de uma maneira bem pé no chão, bem resumida e muito prática, muito leve, sobre o que ela leu desse conteúdo aqui do livro Projeto Homem, que ele fala nesse capítulo 3.2 dos efeitos póstumos ao sexo e as boas normas sobre sexo. Então, bem-vinda, Malu.
Seja Nath, bem-vindo. muito obrigada pelo convite, agradeço ao Orionte a confiança, né, de trazer a sua aluna para essa live. Realmente, o Projeto Homem, eu diria que por muitos anos foi meu livro de cabeceira, é um livro que sempre tem aprendizado, e mesmo assim eu sempre fico insegura em trazê-lo, né? Porque é um conhecimento bastante profundo. Mas vamos lá, se a gente relembrar, Natália, que você trouxe na live passada, você falou de erotismo branco, que é um termo que Meneghetti utiliza para diferenciar sexo repetitivo e meramente biológico daquele estereotipado e estereotipado daquele sexo funcional. O erotismo branco não necessariamente deve ser vivido na sexualidade exposta, porque o erotismo ele pode transcender a atividade sexual explícita mesmo, o aspecto corporal. E o que significa isso? Que eu consigo viver por meio, vivenciar o prazer, a experiência, por meio do toque, por meio da arte, fruir um quadro, fruir uma arte, por meio de tantos conjuntos de situações, ela é uma espécie de harmonia vivida naquele momento. Então, geralmente, o erotismo branco é possível apenas quando a pessoa vive o estado de graça, que é, então, um contato muito profundo com o seu ensiôntico, que é o que a gente diria a alma individual de cada uma dessas, né? Então, o autor chama o erotismo branco como se fosse a veste branca, ou seja, uma pessoa que vive todos os dias o seu em si e é fiel, então, ao seu espírito. E nessas situações, a gente pode sentir a verdadeira sexualidade, o verdadeiro prazer, que a pureza previu para o ser humano. A natureza, então, ela previu para o ser humano essa forma de vivência de sexualidade, né? A gente pode até fazer uma rápida comparação e dizer, não vivemos um sexo animalesco para a reprodução. A natureza nos possibilitou a possibilidade do prazer. Então, nesse contexto, é possível o que chamamos de encontro de almas na experiência sexual, que seria o sexo compreendido como uma música perfeita. E no subcapítulo que a gente vai tratar hoje, estou aqui chutando minha câmera, nesse subcapítulo que a gente vai tratar hoje, vai falar das boas normas sobre o sexo. O autor começa afirmando uma coisa que realmente é fato, né? A exigência sexual, ela é inata para o ser humano, ou seja, ela faz parte do ser humano. O ser humano nasce com essa exigência. Porém, o desafio que o ser humano tem é compreender como viver essa exigência para que, a partir do fazer do sexo biológico, ele possa ganhar mais horizontes, mais amplitude, mais elevação de espírito, ter uma vivência de inteligência. Então, todos percebem a exigência do sexo e sentem necessidade do sexo, mas nem sempre se faz a escolha correta. E o que acontece? Ao final da escolha não correta, ocorrem as frustrações. E a atividade sexual, a gente tem que sempre levar em consideração, a atividade sexual, ela não é só biológica, ela é emoção e ela é psique, então ela tem importância na nossa força vital. E um exemplo assim, que eu penso para representar essa força vital e uma boa experiência sexual, é, por exemplo, o exemplo de um banho. Em uma situação, se o sujeito vai e toma um banho numa água limpa, num ambiente confortável, ele, ao final desse banho, ele vai sair revigorado, ele vai sair forte, ele vai sair feliz. Mas, se ao contrário, ele escolhe tomar banho numa água suja, ou numa água poluída, ou numa água contaminada,
ele não vai ter essa sensação de frescor, ele não vai ter essa sensação de relaxamento, de expansão. Na verdade, ele vai ter uma sensação muito desagradável de sujeira. Então, se a água estiver ainda contaminada, ele pode, inclusive, ter doença, né? Então, assim, esse exemplo mostra muito bem a escolha, as experiências que a gente pode ter nas escolhas feitas. Muito legal esse exemplo, dá para enxergar, de fato, de forma mais prática, esse tema da sexualidade, né? Agora, mas o autor, ele chega a explicar de uma maneira mais prática como a gente sabe quando a gente faz um erro, ou seja, quando a gente faz o sexo no momento errado, de forma errada, como é que a gente faz para diferenciar, né? Porque não é simples, não é uma coisa fácil. O autor comenta, assim, ele traz no livro que a primeira percepção que a gente vai ter de um sexo errado é que a pessoa perde o que ele chama de campo etérico, né? É como se desaparecesse o campo etérico da pessoa e a pessoa perde o brilho, ela deixa de emanar uma vitalidade, a pessoa fica apagada. O campo etérico, então, como esse conceito, né, que a ontopsicologia traz e outras ciências também, ele é conhecido como um efeito luminoso, cromático, que vai identificar um modo vital do sujeito, uma espécie de aura. Mesmo que a gente não perceba essa luz, essa aura, visualmente, né? É muito comum que a gente comente assim, nossa, como aquela pessoa brilha, como aquela pessoa emana luz. E então você sempre vê isso numa pessoa muito feliz, numa pessoa muito bem resolvida, numa pessoa vencedora. Ao mesmo tempo que a gente vê o apagamento de uma pessoa que não está bem, né? Ela perde o vigor. Então, esse é o primeiro, digamos, é a primeira percepção que pode fazer. Bem bacana. Sobre o campo etérico é bem interessante porque ele aborda mesmo esse tema no livro, também ontopsicologia clínica, no final da ontopsicologia clínica a gente tem estudado na Escola Viva, e o professor Meneghetti fala sobre o campo etérico, né? E ele é um conceito que está em muitas outras linhas aí dentro da psicologia, mas também em religiões, na teosofia, no Ayurveda, no yoga, no espiritismo. No yoga é o prana, né? O prana é a energia vital. Então, a energia vital é sustentada pelos 7 chakras principais e tem também os outros chakras que fazem a manutenção dessa energia vital. E daí tem pessoas que podem visualizar o campo etérico, né? E ele chega a ter, em média, 4 centímetros, né, Malu? Imagino que você já tenha até visualizado, porque você participa das atividades da Escola Viva. Então, quando a gente está muito conectado com a natureza, com o nosso corpo, é possível visualizar o campo etérico. Tem, inclusive, uma aluna que no Residence, ela começou a ver nas montanhas logo depois da imagogia, e daí eu falei, não, treina isso, exercita, eu estimulei. Para mim, sempre foi, desde quando eu conheci a ontopsicologia, comecei a vivenciar os instrumentos, eu conseguia enxergar. Então, você pode ver ele colorido ou você pode ver uma cor prateada ao redor do corpo. E ele pode ter 4 centímetros ou ser muito maior, depende da vitalidade que a pessoa tem naquele momento, né? E cientificamente já está se investigando há muito tempo, né, sobre o campo etérico, e tem a fotografia Kirlian, que é um método de visualizar essas variações energéticas. Também na Orionte a gente pesquisa, tem um equipamento do Korotchikov, que faz a medição, tira as fotos dos dedos, né, e é bem interessante o quanto que ele mapeia como é que está o nível de energia no seu corpo, e depois ele faz um mapeamento de todos os órgãos, chama BioWell o equipamento, vale a pena. Mas não vamos nos deter nesse tema, né? Vamos voltar para o tema da sexualidade, mas estão vinculados os dois temas, é interessante, né? E cada palavrinha e cada conceito que o autor traz abre um novo mundo, abre um novo leque. O professor Meneghetti é um autor com muitas formações, então ele, de fato, traz muitas coisas nos textos dele. E a gente precisa ir atrás de tudo para entender completamente, né?
Mas ainda voltando, então, ao nosso tema de como perceber a prática errada do sexo, o autor ele traz no livro mais duas informações bem importantes. Ele fala que um aspecto interessante é que existem duas razões pelas quais a pessoa entra em dificuldade em praticar sexo positivo e revigorador, né? A primeira é que a pessoa mesmo, ela não está bem. Ela não está num estado de bem-estar geral, de vitalidade, ela não tem uma possibilidade metafísica. Então, para essa pessoa, ela poderia avaliar que, de fato, não é um momento justo para o sexo. Então, seria um momento de recolhimento. Eu não estou bem, talvez seja melhor me recolher. O segundo aspecto, ele se refere a não saber encontrar um parceiro ou uma parceira em graça. Em graça significa uma pessoa em estado de muita vitalidade, como a gente já mencionou antes, né, quando a gente falou do campo etérico. Mas aí, o que seria esse parceiro em graça, né? Como é que a gente fica saindo por aí procurando um parceiro em graça? É muito difícil de encontrar, porque deve ser uma pessoa em busca da própria espiritualidade, né? E é uma pessoa que é fiel a essa busca. Então, ele tem, digamos, uma força interior e ele sempre pensa, ou ela, né, em reforçar essa força interior. Então, é uma pessoa fiel a si mesmo. E não é fácil, não se encontra uma pessoa assim em todo lugar, né? Não é fácil. Então, quando eu falo, e é importante dizer isso, quando eu falo que a gente está pensando em uma força espiritual, não estou falando em momento nenhum em religião, eu estou falando isso apenas num conhecimento laico. Bem interessante. Ô, Malu, mas você poderia explicar melhor para a gente por que razão que tem um risco no sexo quando ele é feito no momento inadequado? Ele fala isso no livro também? Ele fala, Antônio Meneghetti traz no livro, ele disse assim, que o sexo, ele envolve todo o organismo, né? E digamos, esse envolvimento orgânico geral, ele pode gerar uma bagunça de energias que a gente fica trocando com o parceiro ou a parceira, né? E principalmente a mulher, porque ela sofre mais ainda, porque a relação é interna, né? O que acontece na mulher é uma penetração e é interno, então ela fica realmente com todo o organismo comprometido. E, além do que, não nesse livro, mas em outro, Antônio Meneghetti também fala que a mulher ela tem muito mais partes eróticas e sensíveis no seu corpo que não apenas o órgão sexual, e que parece que para o homem, a experiência que eu não tenho, né, não sou homem, mas que parece que para o homem a experiência é muito mais peniana. Então, assim, a mulher fica muito mais comprometida. Se um dos parceiros não está bem, e isso ele deixa bem claro, o outro acaba ficando mal também. Então, por quê? Porque o sexo é intimidade celular. Então, é por isso que é tão difícil saber, e tão importante saber, né? Como, quando e com quem praticar o sexo, porque não é uma questão de não praticar, mas é uma questão de ter bons resultados. Nesse sentido, ele deixa claro ainda que se você não tem certeza, é melhor não fazer. Porque nesse caso, mesmo que você tenha a sensação de falta, você sente a falta, você tem a exigência do sexo que permanece, mas isso mostra para você a importância de que a pessoa se responsabilize para se conhecer mais, saber investir essa energia de acordo com uma ordem de natureza,
Isso envolve mudanças de hábitos, superar vícios, compreender os próprios traumas, os complexos e assim por diante, porque à medida que eu me conheço e respeito minha natureza, é muito mais fácil eu entender numa relação quem vai bem comigo. E o autor, ele cita no livro um exemplo, que eu acho um exemplo muito bonitinho, que é um exemplo de como se treinar para as sutilezas das próprias sensações, né? Que ele diz o seguinte: se habitue a ver um pôr do sol, vá a um lugar bonito onde você possa ver o sol se pondo. Ele não é um efeito, não é uma coisa espetacular, mas é um efeito de luz que vai agindo internamente, né? E o primeiro erotismo, ele deve ser dessa forma, esse tipo de aura que se tem, né? Essas sensações. Ele ou ela começa a aparecer dessa forma. E se houver oportunidade, então pode-se chegar à grandeza da natureza, né? Então, ele recomenda que se aprenda a aguçar as suas próprias sensações e sutilezas, que é um conselho muito bonitinho. Bem válido mesmo, né? É um ótimo exemplo de como perceber, né? Aguçar as sensações mesmo. E eu vi aqui no texto ele também fala sobre erotismo, né? Acho que tá bem vinculado uma coisa com a outra, com a sexualidade, o erotismo. Não sei se você podia falar também um pouquinho mais sobre o que é o erotismo, o que ele significa, o que representa para a gente. Erotismo é o lugar da força. Eros significa o lugar onde a força nasce. Então, o erotismo, ele é a força, e o erotismo, desculpa, o erotismo vai ser a raiz da força, né? E tanto é que é um tema muito tratado em várias escolas, em várias ciências. As religiões e algumas linhas filosóficas, elas apresentam restrições importantes em relação ao sexo, ao erotismo, exatamente tanto em ato quanto em pensamento, né? Porque eles entendem a importância desse gerenciamento. Tanto é que esse assunto virou tabu e, na verdade, a gente não vai discutir absolutamente isso nas religiões. Mas, então, transpondo esse momento aí religioso, seria interessante ressaltar, de novo, a enorme responsabilidade individual com a forma como escolhemos usar essa nossa força, né? Esse nosso eros, porque ele pode ser utilizado como uma troca em expansão ou uma diminuição da nossa potência. E a gente pode fazer aqui um parênteses, porque poderia dizer, mas isso é para todo mundo? Aí eu acho que a gente poderia dizer que tem pessoas que às vezes estão num momento de vida que para elas isso não importa muito, é indiferente fazer sexo, não fazer sexo, são pessoas com uma ambição mediana, são pessoas mais massificadas. Já aquelas pessoas que buscam mais, que esperam mais, as pessoas mais sensíveis, mais inteligentes, ambiciosas, se elas fazem o sexo errado, elas sofrem mais. Sofrem o que a gente vai falar depois, os efeitos póstumos do sexo. Por quê? Porque pessoas inteligentes são pessoas que têm muito mais possibilidade, mas elas também têm muito mais responsabilidade sobre a forma como elas vão gerir as suas vidas. E por meio do erotismo, então, a gente vai lembrar que o erotismo vem de Eros, e isso é força, né? Força vital, estão conexas muitas variações da nossa realidade. E aí, ligando tudo que a gente já vem falando de sensação, de responsabilidade, né? É interessante a gente ter conhecimento e saber compreender o quanto a gente varia e o quanto o sexo pode nos variar, porque é muito importante para quem aspira a algum sucesso ao longo da sua vida.
né? Porque aqui trazendo um exemplo, às vezes as pessoas não relacionam, aqui eu vou falar uma relação, não relaciono uma relação, mas é isso. Uma atividade sexual 1 ou 2 dias ou uma semana antes de um grande negócio a ser praticado, de uma atividade a ser feita, com uma perda vital que ela sofre durante aquele período. E se a pessoa sabe e conhece as suas, digamos, as suas limitações, ela acaba sabendo gerenciar melhor isso, né? E o Meneghetti, ele coloca mais de uma vez nas suas obras a importância da arte de viver. E quando ele diz arte de viver, ele não quer dizer nada além do que saber gerir os nossos instintos, as nossas pulsões, de construir algo superior e relacionado à nossa realidade mais íntima. E isso faz uma diferença enorme depois nas nossas escolhas. Então, para obter a realização das emoções individuais, é preciso que a gente seja um técnico capaz e superior da própria realidade. Então, para quem aspira mais e tem ambição, isso deve ser uma meta. Qual é essa meta? É pescar constantemente o ser, o princípio que nos colocou e que vive em nós, visando a realização existencial. Bem bacana, ele usa mesmo esse exemplo de pescar o ser, né? É bem interessante, porque é você ficar sempre atento para colher o seu instinto, colher aquilo que representa o ser dentro de você, né? Não é o ser por si só subsistente, mas é o ser que está dentro de você. O ser Bem é o bonito, ser que habita em mim, né? Bom, mas ele também traz alguns aspectos bastante técnicos no livro, né? Eu lembro que ele coloca sobre Freud, alguns outros autores, daí não sei se você poderia falar sobre os aspectos mais técnicos que ele traz, correlacionando com a estrutura ele psíquica, traz, então, dos porque outros realmente, autores. assim, desculpa, eu acho que eu nem deixei você parar de falar, né, Natália? Desculpa. Não, pode falar, não tem problema. Então, Antônio Meneghetti traz, sim, alguns autores, ele cita sempre alguns autores. Nesse capítulo, especificamente, ele fala de Freud, e ele diz que na época que Freud fez a teoria dele, né, final dos anos de 1800, começo de 1900, ele foi acusado de imoral ao introduzir esse tema da sexualidade na sua clínica, né? E o que o Freud trouxe? Ele trouxe os conceitos de complexo de Édipo, de fase oral, de fase anal, de histeria. O estudo da histeria, ele tem bastante destaque porque as conclusões desse estudo mostram que o Freud salienta o que ele chama de sombras, certas sombras em conexão ao erotismo, e que ele identificou que mulheres, naquela época, né, na época dele, elas não tinham condição ou não sabiam viver a sua sexualidade, e elas não tinham estrutura psicológica para administrar, digamos, essa falta ou esse sexo mal vivido, provavelmente não sabiam nem que isso existia, né? E isso gerava, então, esse sintoma chamado histeria, e Freud foi muito, muito criticado por isso, e hoje todo mundo fala abertamente, porque realmente é uma coisa importante. Meneghetti salienta que existem instintos que são os mais reprimidos. Então, quando ele vai falar disso, ele fala bastante nos instintos, e ele diz que o instinto de erotismo e de agressividade são os dois que são os mais reprimidos. Esses dois instintos reprimidos são reprimidos principalmente na primeira infância, e depois a pessoa pode viver de forma histérica ou desenvolver alguma psicopatologia
conforme os traumas que foram sofridos lá na infância, para ver a importância do tema. E justamente esses dois instintos, que são erotismo e agressividade, eles são os mais manipulados pelo monitor de deflexão. Eu imagino que todo mundo já tenha visto o conceito de monitor de deflexão nas outras lives, né? Mas basicamente é um mecanismo que limita a consciência de perceber as nossas próprias exigências organísmicas, os nossos instintos e as nossas pulsões, né? E ele coloca no livro que esses dois instintos, na verdade, eles não possuem uma diferença, eles são o mesmo. O que traz de diferença são os efeitos que eles geram na pessoa. E então, resumindo, o que ele traz no capítulo de formas diferentes é que existe uma maneira correta de viver a experiência erótica, e isso se dá quando a pessoa consegue controlar o seu nível de eros. E aí, o que ele quer dizer com controlar o seu nível de eros, né? Porque não é fácil controlar um instinto. Mas ele coloca que se a pessoa tem a capacidade de compreender e de controlar, ela vai bem. De modo contrário, ela perde o vigor, como a gente já falou, ela perde energia, ela pode até adoecer, desenvolver algum mecanismo de autodestruição. E basicamente, Eros tem infinitos modos de ser vivido. E o sadio é aquilo que funciona para aquela pessoa, né? Isso se verifica pelos efeitos. Então, o indivíduo, ele é confortado pelo prazer, ele é validado em todas as coisas da sua vida, ele é sempre dono da situação. Essa é uma pessoa que está funcionando tudo bem ali. Mas quando o seu prazer o leva para fora de si mesmo, então isso é mal, isso é ruim para aquele indivíduo. Aqui eu acho que é importante a gente pensar que sexo é customizado, né? Não é uma coisa da massa, é uma coisa que o que serve para mim talvez não sirva para você, né? Porque é uma experiência interior de fato. Então, a gente não pode julgar o erotismo como modelo de comportamento e de prazer, mas exclusivamente na medida em que como que ele é eficiente e funcional à integridade psicofísica daquela pessoa. Também é com base nesse critério que é preciso exercer a psicoterapia. Então, a psicoterapia trabalha bastante com isso. E qual é a força da psicoterapia? É o trabalho individual, né? É entender as particularidades daquela pessoa. E no caso da ontopsicologia, a análise dos sonhos é uma das coisas, é um dos acessos muito rápidos e possíveis para entender o erro sexual. Com certeza, é um grande diferencial, né, a análise do sonho. Só pegando aí esse gancho, ele fala aqui no livro, ele cita, né, 2 casos que ele tratou na psicoterapia, e são casos bem interessantes, porque, claro, ele usa como exemplo a atividade sexual que não deu bom, né, que o efeito póstumo não foi satisfatório, que ocasionou em patologia, né, e ele não entra em muitos detalhes nesses casos. Ele só coloca 2 casos clínicos bem resumidos, que foi provavelmente de uma parceira com escolha complexual ali, né? Então, no primeiro caso, é uma pessoa que tinha problemas, distúrbios no aparato cardíaco. Então, ele se separou quando ele foi analisar os sonhos e fazer a psicoterapia, ele identificou que estava diretamente relacionado ao modo de relação tóxica com a esposa, e indicou a separação. E se separando dessa pessoa, o sintoma desapareceu, assim, desapareceu e ele conseguiu registrar isso, né? Isso que é interessante. Só que 5 anos depois ele teve um novo relacionamento e ele repetia essa tipologia.
né? Então, os mesmos hábitos, as mesmas situações, inclusive os sonhos se repetiam, ele contou aqui. E daí a resposta dele é que, olha, se você não souber conduzir esse relacionamento de uma forma diferente, é melhor que você se separe, porque se você não se separar, sua doença vai voltar, vai retornar. E o outro caso era de uma pessoa que estava com um tumor, que ia morrer em 6 meses. Olha, 6 meses era a expectativa de vida, né? E no sonho, de novo, apareceu a questão do relacionamento com a mulher, é uma relação tóxica. Nem todos os relacionamentos são tóxicos, tá? Ele está contando casos que são, mas nem todos, a gente não deve julgar. Claro, que é um tema delicado, né? Então, precisa estar atento aos sonhos, estar atento a tantas coisas. E, às vezes, sim, os casais, eles insistem em estar juntos, porque socialmente aquela relação é reforçada, mas na prática talvez não seja tão funcional mesmo, né? E nesse caso, ele estava, então, com esse tumor e ia morrer em 6 meses, e aparecia no sonho que a causa era aquela relação tóxica com a esposa, né? E daí ele, de novo, recomendou o divórcio, e, de novo, o tumor desapareceu. O cara reviveu, voltou à vida, não morreu, né? Ficou 4 anos vivo ali, até que ele, e bem sucedido, tocando os negócios durante 4 anos. Então, ele ia morrer em 6 meses. Separou, divorciou, cortou. Porque não basta só separar também, é cortar a dependência semântica daquele tipo de relação, né? E depois dessa separação também, ele ficou 4 anos longe, só que depois ele retomou, depois desses 4 anos também retomou, e a doença voltou, o câncer, o tumor voltou. Então, ele mostra que a patologia nunca vem ao acaso e quando você retoma o relacionamento que é patológico, a doença retoma, né? É grave, não é simples. E assim, né, Natália, porque fica muito claro aí nesse exemplo o que a gente já falou um pouquinho antes, o que a gente tem que fazer para, de fato, não cometer o erro pessoal, né? O erro contra si, que é aquela mudança de hábito, que é entender aonde estão os seus complexos, os seus traumas, por que a gente escolhe sempre um tipo de pessoa, por que os relacionamentos vão dessa forma ou de outra. Então, se eu não faço essa mudança, que vem de uma força enorme de autoconhecimento, eu posso repetir, porque pessoas iguais tem aos montes por aí, né? Com o mesmo tipo de complementariedade com a gente. Então, acho que isso é uma coisa bem importante e que esse exemplo ilustra bem, né? Mas no exemplo que ele cita, ele mostra que no momento em que o sexo não corresponde à natureza, né? Como a gente falou, a nossa natureza, os efeitos deletérios eles podem ser bastante graves. Você trouxe no exemplo efeitos muito graves, né? Às vezes a pessoa paga com a vida. Então, algumas vezes o sexo, inclusive, é feito sobre parâmetros bem aceitos numa sociedade. São casais que, às vezes, são casais muito respeitados socialmente, mas não funciona, né? Você vê que não tem vigor ali. Mas, mesmo assim, mesmo que esteja sobre digamos, um parâmetro aceito socialmente, tudo bem, é necessário observar dia a dia, porque o critério interno, ele é individual e ele precisa ser olhado, ele não é um critério social, né? E aqui eu trago de volta o exemplo do banho, que eu acho que ele se aplica de novo aqui, né? Porque, assim, o banho, ele é extremamente importante, eu até diria que ele é uma boa regra social você tomar banho. Mas se você tomar banho o tempo todo numa água suja, numa água contaminada, o que você vai exalar? Maus odores, você vai adoecer. Então, assim, não significa que a prática por si só seja correta. Que tipo de prática existe, né? Com quem? Não se questiona o como, mas com quem, né? Que pode ser, assim, o exemplo do banho super revigorante.
E na maioria dos casos, então, o autor diz, né, Antônio Meneghetti, diz que a probabilidade do sexo sadio ele é destruído pelas pessoas porque elas não compreendem que os efeitos póstumos eles também ocorrem em nível epidérmico, em nível visceral, em nível cardíaco e cerebral, que é aquilo que eu falei lá no começo, em algum momento, né? Às vezes você não relaciona um mal-estar que aparece, uma dor de cabeça que aparece, com uma situação mal vivida. Pode ser outras situações, mas também o sexo, né? Em uma relação sexual, então a gente pode dizer que é uma mistura de corpos em todos os modos, né? E a tendência, como sempre, é prevalecer o pior. De fato, né? O princípio se mantém. Se colocarmos uma coisa sadia e uma coisa doente, vai prevalecer a doente, porque ela possui mais virulência. É o que a gente vê, por exemplo, no exemplo das frutas. Você bota uma fruta estragada numa cesta de frutas boas e vai prevalecer a energia daquela fruta estragada naquele ambiente. Então, os efeitos póstumos do sexo, a gente não, Antônio Meneghetti diz que pode levar à morte. E o autor, ele pontua isso no livro, ele pontua isso neste capítulo que a gente está estudando, por mais incompreensível que isso possa parecer para nós, se bem que depois que você trouxe aquele exemplo, já não é mais tão incompreensível assim, né? Mas o que ele fala é que a insistência, então, numa relação patológica, para uma pessoa muito sensível, ela pode resultar nesse tipo de dano. Nesse caso, ele ainda fala assim que em algumas situações a pessoa ela pode simplesmente não adoecer, mas ela acaba vivendo uma vida numa mediocridade, ela acaba não, por insistência na prática errada do sexo, ela acaba levando uma vida que não permite que ela alcance as suas ambições. E, além disso, o erro ele vai impedir, esse tipo de erro, ele vai impedir o acesso à experiência metafísica. Aquele erotismo branco que você falou na live passada e com o qual a gente começou essa live hoje, né? E aí ele fala algumas coisas aqui, meio que mostrando qual é a saída para o erro, né? Então, ele disse que quando a gente constata o erro, assim que possível, nós temos que pagar com o karma para poder retomar, né? E para isso é necessário, então, que a gente aceite que errou, reconheça o karma. E o que é o karma? O karma é um efeito histórico material produzido por um erro. E o que significa isso? Aquilo que eu planto, eu colho. Então, a pessoa ela acaba tendo que pagar esse preço, e ele é necessário, ela vai ter que ter uma certa humilhação de reconhecer que errou, ela vai ter que aceitar o próprio erro e reconhecer que ela plantou errado e vai pagar pelo erro para que ela possa, de fato, voltar. As escolhas que a gente faz, elas implicam variação em nós. E o sexo, como quer que ele seja, ele comporta uma totalidade viscerotônica. Então, ele vai impactar em todo o nosso organismo. É interessante, Malu, que essa palavra karma, ela às vezes dá uma conotação quase que religiosa, né? A gente estava comentando ontem, quando a gente estava conversando sobre essa live, e às vezes pode soar muito pesado,
Mas é muito simples esse conceito, né? É um conceito quase que energético, tudo que vai e volta, que eu planto, colho. Então, Isso. é um conceito que a gente tem que cuidar para não olhar para ele como um dogma ou como algo pesado, né? Mas é simplesmente plantei A, colho A, plantei B, colho B. E é importante ter a humildade de entender quando você plantou a coisa errada e está colhendo a coisa errada, né? Então, é uma espécie de sofrimento que você precisa passar. Mas não é perante a sociedade, não é perante os outros, não, é uma luta interna, né? Pessoal. Eu acho que a gente podia até voltar mesmo nisso, né, Natália? Porque realmente o karma às vezes fica assim, meu Deus, isso é um pecado mortal. Mortal contra quem? Contra a pessoa, né? Mas o que a gente tem que entender, e o exemplo da colheita eu acho que é perfeito, se você plantou esperando colher, sei lá, milho, mas plantou errado, a próxima safra só depois que você reconheceu que plantou errado, esperou o tempo de plantar de novo, escolheu novas sementes, esperou que então a nova safra desse tudo certo. E isso, se a gente tira então dessa experiência agrícola e traz para a nossa, significa se recolher, se reconectar, voltar para a sua própria natureza, fazer as coisas simples, ir recolocando, porque é como a natureza respeita as estações, né? E talvez depois do erro praticado, a gente pode entrar no inverno, e vai precisar esperar o próximo outono para ter a colheita dos frutos. Então, tem um tempo histórico a ser pago. Eu acho que isso é um exemplo bem importante que a palavra karma pode trazer para a gente, dissociando totalmente do conceito religioso, né? Então, quando a gente volta falar então de sexo, a gente pode dizer que caso a gente tenha acertado no sexo, então escolheu a pessoa certa, pratica o que a sua natureza realmente fica bem, ele é um impulso de vida, a gente já falou, ele é Eros, né? E ele é um propor extraordinário de criatividade, de contato de força, ele é um renovador. Então, o sexo correto é um ponto-força da natureza, é uma iluminação, é uma transcendência. E aí, então, saindo desse momento, está tudo certo, está tudo correto, o que é importante observar? É importante observar que não se pode tomar o afeto como totalizador. Esse seria talvez um erro, né? Porque você tem que ter noção que o afeto, ele não resume a sua vida. A vida é mais do que isso, né? Se você ficasse preso ao afeto, você ia evoluir para uma frustração. Então, assim, seguindo a sua responsabilidade perante a vida de cada um de nós, o afeto é a cereja do bolo, né? Aquele momento de prazer, é aquele encontro de almas, e é assim que deve ser vivido, né? Na prática sexual, se organiza toda a nossa mente e todos os nossos afetos, e ao perceber que errou, mesmo que a pessoa perceba que errou e ela deixa a relação, o erro ele pode permanecer no inconsciente. Por isso é tão importante pagar esse karma que a gente falou, né? E esse pagamento do karma, ele envolve uma tomada de consciência do erro. E uma vez que é conscientizado esse erro, é importante rejeitá-lo, porque o karma se mantém por causa de uma parte de nós que, de vez em quando, fica presa naquela situação que, mesmo que você tenha rejeitado, você a amava, né? E assim, em nível consciente, às vezes, ou inconsciente, consciente, às vezes você pode lembrar daquela situação até como agradável, mas digamos, o organograma do nosso organismo, da nossa essência, diz, não, isso foi uma desordem.
Então, a gente vai relembrar o que a gente já falou um pouquinho atrás, que o critério aqui nunca é exterior, o critério aqui nunca é a lei, o critério nunca é a religião, são apenas as pulsões internas da nossa natureza interna. Então, esse é um compromisso que eu tenho comigo, você tem consigo, e cada um tem consigo no sentido de querer mais da existência. Então, ainda voltando aos amantes, o verdadeiro amante, ele não interfere na intimidade do seu partner, né? Não interfere na intimidade dele ou dela. E para terminar, eu vou falar duas frases. Eu não sei se eu posso terminar, Natália, se você quer fazer algum comentário. Você quer fazer um comentário? O que, Malu? Desculpa, não entendi. Não, eu estou dizendo que, para mim, eu terminaria agora com duas frases do professor, mas eu não sei se você tem algum comentário, se você quer fazer... Coloca as duas frases do professor, vamos ver quais são. Então, o professor Meneghetti, ele fala que nós somos partícipes de uma criação em ato e não acontecemos para sermos repetidores biológicos de números da espécie. Alguns de nós nascemos para ser colaborador do ser, né? Então, nós temos que fazer mais nessa existência do que só reproduzir, basicamente, né? E a segunda frase é que as belezas e as grandezas do sexo e do amor, elas se verificam somente se o amante sabe respeitar a atitude metafísica do próprio parceiro. Isso é bem bonito. Bem bonitas as frases, né? Saber respeitar a atitude metafísica do próprio parceiro. É interessante porque o autor ele fala sobre metafísica, transcendência, né? Que são temas que para a ciência não é usual, né? E é muito legal porque é um termo que toca nas sutilezas do espírito, da natureza, desse princípio que nos põe, e que ele está sempre retomando em várias partes do texto de diversos pontos de vista, né? Teoricamente não combinaria nada com sexo, mas combina com sexo porque o sexo toca no espírito. É bem interessante. Muito obrigada, então, Malu, pela aula maravilhosa. Acho que trouxe o tema de uma maneira bastante leve, bastante prática. A próxima live vai pegar fogo, tá todo mundo fugindo. Perguntei lá no grupo da Escola Viva quem é que vai querer estar comigo na próxima live, porque agora a gente começa a entrar nos temas mais densos, pessoal. A gente já trabalhou bastante do livro, ó. Toda essa primeira parte aqui a gente já trabalhou, ó. O primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, uma boa parte do terceiro, e agora a gente começa a entrar em temas mais cabeludos, tá? Que é todo o restante do livro, até no final ele entra de novo em assuntos mais leves. Essa sexualidade ele traz para introduzir a psicologia negativa. A psicologia negativa, estava até falando com a Malu antes de começar, ela está diretamente vinculada ao comportamento sexual. Então, toda a psicologia negativa masculina, feminina, que ele vai tratar no livro, vai estar ligado com o comportamento sexual, porque é justamente ali que se insere o monitor de deflexão. Nesse tema, são os dois instintos básicos, como a Malu bem colocou aqui nessa aula, né? Erotismo e agressividade. E é justamente ali que a gente é mais castrado, por isso que é um tabu falar sobre isso na sociedade. Inclusive, nas lives do Instagram, né? É difícil a gente tocar nesse tema de uma maneira bem leve e científica, né? Sem tantos dogmas por trás. Mas, enfim, próxima live, então, a gente vai falar sobre o ai de ti na mulher. O que é esse ai de ti na mulher? Eu não vou entrar agora em mais detalhes. Princípios da psicologia negativa, tá? A psicologia negativa na interação erótico-psicoemotiva. Então, é um tema bem legal para depois a gente estar entrando nos arquétipos da psicologia negativa feminina. E depois a masculina, é claro, a gente não vai se deter só a psicologia negativa feminina. Então, é um capítulo bem denso. Espero que vocês consigam estar presentes na próxima live.
E agradeço, então, a participação de todos. Muito obrigada, Malu, pela presença e pela sua aula. E, com certeza, ajudou bastante a esclarecer melhor sobre esse conteúdo. Obrigada, viu, Malu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, gente. Até a próxima.